Deus não esquece seus filhos. Descubra como ele age. Há momentos em que o silêncio de Deus parece tão pesado que tudo em você grita por respostas. Você olha para os lados e nada acontece, ora e não percebe mudanças, procura sinais e encontra apenas um vazio que parece ecoar a dúvida. Será que ele me esqueceu? Mas a verdade é outra, mais profunda e transformadora. O silêncio não é um abandono, é um código secreto onde Deus revela, pouco a pouco, que está agindo com precisão nos bastidores da sua história. Cada aparente demora é, na verdade, um movimento invisível que prepara o terreno para algo maior do que seus olhos conseguem alcançar agora. Pense em como uma semente trabalha debaixo da terra. Você não vê nada acontecendo, mas ali dentro forças invisíveis rompem cascas, liberam vida, criam raízes que sustentarão o que virá. Assim também é o cuidado de Deus, discreto, firme e organizado, ajustando situações e fortalecendo você sem que perceba. O silêncio que parece sufocante é, na verdade, um laboratório onde sua fé é refinada, sua visão é ampliada e seu caráter aprende a esperar com inteligência. Esta introdução convida você a uma jornada de clareza. Aqui, você não vai receber promessas vazias nem frases prontas, mas uma visão real sobre como Deus cuida dos seus filhos quando tudo ao redor parece parado. Ao longo deste vídeo, vamos atravessar histórias, princípios e sinais práticos que provam que você nunca esteve esquecido. Há um propósito naquilo que parece silêncio, uma intenção amorosa que conduz cada detalhe. Fique até o final, porque a compreensão que você encontrará aqui pode mudar a forma como você interpreta os momentos mais silenciosos da sua caminhada. O mistério do tempo divino. Há um ritmo invisível que sustenta o universo, um compasso que não se curva à ansiedade humana. Esse é o tempo de Deus, um espaço onde tudo se encaixa com precisão, mesmo quando, para nós, parece haver demora. Quando você entende que o Criador não está sujeito aos ponteiros do seu relógio, algo dentro de você começa a se libertar da urgência que consome a alma. O tempo divino não é um atraso. É uma arquitetura sábia que prepara cenários, alinha pessoas, amadurece capacidades e constrói respostas que só podem chegar quando você está pronto para recebê-las. A aparente lentidão de Deus não é descaso, é cuidado. Ele conhece a medida exata entre o que você deseja e o que é capaz de sustentar. Se recebesse tudo no instante em que pede, provavelmente não teria estrutura para manter o que recebeu. Por isso ele age com paciência, permitindo que suas raízes se aprofundem antes de trazer à tona o fruto que tanto espera. Cada estação da sua vida tem um objetivo: formar em você a resistência necessária para suportar ventos fortes, a clareza indispensável para tomar decisões acertadas, a sabedoria que só nasce quando aprendemos a respeitar processos. Esse mistério aparece em muitos relatos antigos. Abraão precisou esperar anos pela promessa de um filho, e nesse tempo aprendeu a confiar além da lógica. José, vendido e injustiçado, passou por fases silenciosas até se tornar administrador de um império. Essas histórias não são lendas distantes, são sinais de que o agir de Deus segue um padrão. Ele não se apressa, porque vê o todo enquanto nós vemos apenas fragmentos. A paciência divina não é crueldade, é bondade que nos preserva de atalhos perigosos. O tempo de Deus também funciona como um filtro para nossos desejos. À medida que esperamos, aprendemos a separar o que é essencial do que é fruto de impulsos momentâneos. O que resiste à prova do tempo geralmente carrega mais verdade e valor. Essa triagem invisível nos livra de correr atrás de coisas que, no fim, não acrescentariam propósito. Quando a resposta chega, ela encontra um coração mais lúcido, capaz de reconhecer que valeu a pena suportar o silêncio. Perceber o ritmo divino convida você a mudar a forma como interpreta os intervalos da vida. Em vez de enxergá-los como sinais de esquecimento, passe a vê-los como oficinas silenciosas onde sua história está sendo lapidada. É ali que dons escondidos são despertados, relacionamentos são purificados, forças interiores se solidificam. Cada aparente pausa carrega o potencial de preparar você para experiências que exigirão maturidade. A espera, quando vivida com compreensão, não paralisa.
Ela cria resistência para enfrentar futuros que exigem firmeza. Esse entendimento liberta do peso de tentar controlar cada detalhe. Quando você aceita que o tempo de Deus é perfeito, aprende a descansar mesmo sem ver movimento imediato. Essa postura não é conformismo, mas confiança ativa. Você continua trabalhando, aprendendo, orando, fazendo escolhas responsáveis, porém sem carregar a ansiedade de produzir sozinho o que só pode nascer na hora certa. O mistério do tempo divino não é um muro que limita. É um caminho que protege e direciona, garantindo que tudo aconteça de forma alinhada ao propósito maior que sustenta sua existência. O significado da aparente espera. Quando você se encontra em uma fase na qual nada parece avançar, é natural sentir que algo deu errado ou que foi deixado para trás. Porém, sob a ótica do agir de Deus, a espera não é um tempo perdido, mas um território fértil onde sementes invisíveis estão sendo cuidadas. Essa percepção muda completamente a forma como você lida com os períodos de aparente estagnação. Em vez de se perguntar por que tudo está parado, comece a refletir sobre o que pode estar sendo construído dentro de você, silenciosamente, enquanto o exterior permanece igual. É nesse cenário que valores essenciais se consolidam: a perseverança, a confiança, a paciência, a clareza que permite enxergar além das emoções imediatas. A espera tem um papel pedagógico. Ela ensina que a vida não se move apenas pela força das mãos, mas também pelo trabalho interno que acontece quando somos obrigados a desacelerar. Enquanto você tenta apressar o processo, Deus está ajustando peças que, se fossem colocadas fora de ordem, comprometeriam todo o resultado. Essa etapa aparentemente improdutiva funciona como uma incubadora de caráter. Ela revela quem você é quando não há aplausos nem conquistas visíveis para sustentar sua autoestima. É ali que aprendemos a diferenciar dependência saudável de carência ansiosa, convicção de pressa, maturidade de imediatismo. Muitos exemplos ao longo da história confirmam esse princípio. Pessoas que marcaram gerações precisaram atravessar fases longas, onde nada parecia acontecer. Foram anos de aprendizado silencioso, experiências que forjaram uma musculatura interior impossível de ser conquistada em dias tranquilos. A espera funciona como um treinamento invisível, ensinando você a manter a direção mesmo quando não há placas sinalizando o caminho. Essa habilidade será essencial quando chegar o momento de responder a novos desafios ou de carregar responsabilidades maiores. Durante esses intervalos, seu olhar é convidado a se voltar para o que antes passava despercebido. Você percebe recursos internos que sempre estiveram disponíveis, mas que foram ofuscados pelo ritmo acelerado da rotina. Aprende a valorizar gestos simples, pequenas vitórias, sinais discretos que indicam que a vida continua em movimento, ainda que de um jeito diferente do esperado. Esse exercício de observação apurada desperta sensibilidade para captar orientações que não viriam no meio de um fluxo ruidoso de acontecimentos. A aparente espera também é um teste de perspectiva. Ela desafia você a manter viva a esperança, mesmo quando as circunstâncias insistem em mostrar o contrário. Não significa negar a realidade ou pintar de cores suaves aquilo que é difícil, mas escolher acreditar que o tempo presente, por mais desconfortável que pareça, está carregado de sentido. Essa postura reduz a ansiedade e amplia a capacidade de agir de maneira sábia, porque o coração não está mais refém de resultados imediatos. Quando se compreende o valor desse processo, nasce uma disposição diferente diante das pausas da vida. Em vez de lutar contra elas, você aprende a cooperar, permitindo que o amadurecimento aconteça de dentro para fora. A espera deixa de ser um peso e passa a ser uma oportunidade de preparar terreno para novos começos. Cada dia, aparentemente igual, pode estar servindo para fortalecer convicções, alinhar prioridades e abrir espaço para experiências mais consistentes. É por isso que, para quem olha além das aparências, o silêncio dos períodos de espera se transforma em promessa disfarçada. Ele indica que há um trabalho minucioso acontecendo, um cuidado que prefere construir alicerces antes de erguer paredes. Saber disso não elimina a impaciência por completo, mas dá significado ao caminho, lembrando que a ausência de sinais visíveis não é prova de abandono.
e sim parte de um processo que garante que, quando chegar o momento certo, você esteja pronto para receber e sustentar tudo o que foi preparado. O olhar sobre o passado. Existe uma clareza especial que nasce quando você decide olhar para trás com atenção sincera. Muitas vezes, é nesse exercício que você percebe sinais de cuidado que estavam escondidos, sob a pressa ou o cansaço. Revisitar o passado não significa ficar preso a ele, mas reconhecer que, em cada capítulo vivido, mesmo nos mais confusos, havia algo sustentando sua caminhada. Deus não se limita ao instante presente. Ele organiza linhas de tempo que se cruzam para ensinar, proteger e amadurecer você. Cada detalhe que parecia casual pode, à luz da reflexão, revelar-se como parte de um tecido maior, onde nada foi desperdiçado. Ao observar sua história sob essa perspectiva, você começa a identificar situações em que foi poupado de decisões precipitadas, oportunidades que surgiram no momento exato, amizades ou encontros que vieram como resposta silenciosa a orações que você talvez já tivesse esquecido. Pequenos gestos, palavras oportunas, portas fechadas que mais tarde se mostraram proteção. Tudo isso são indícios de que o cuidado divino sempre esteve ativo, mesmo quando você não tinha consciência dele. Essa leitura mais ampla transforma frustrações antigas em pontos de aprendizado e fortalece a confiança de que o presente também está sendo administrado com a mesma precisão. Esse olhar retroativo exige coragem, porque também revela escolhas que poderiam ter sido diferentes. No entanto, ao invés de alimentar arrependimentos paralisantes, essa constatação deve servir para ampliar o entendimento de como Deus age, não anulando a liberdade humana, mas trabalhando dentro das nossas limitações para conduzir a história a um destino de crescimento. Até os erros, quando revisitados com humildade, podem se tornar degraus para uma maturidade mais sólida. Ao revisitar lembranças, você pode perceber momentos em que parecia não haver saída, mas, de repente, algo mudou. Uma ideia inesperada. Alguém que apareceu para oferecer apoio. Uma nova oportunidade que substituiu aquilo que se perdeu. Essas viradas não surgiram por acaso. Elas foram sinais de que havia um olhar atento guiando cada fase. Essa percepção diminui o peso de futuros silenciosos, porque lembra que o mesmo Deus que interveio antes continua atuando, mesmo quando os bastidores não estão visíveis. Essa prática também fortalece a gratidão. Ao reconhecer o quanto já foi cuidado, seu coração se enche de esperança para o que ainda virá. Gratidão não é apenas uma emoção agradável, é uma lente que realça a presença de Deus nos detalhes. Ela reorganiza a narrativa que você conta sobre si mesmo, substituindo histórias de abandono por relatos de fidelidade. Esse ajuste interno cria confiança para enfrentar as incertezas, porque você aprende que o silêncio atual pode esconder a mesma provisão que marcou outros tempos. Quando você decide enxergar seu passado como um registro de intervenções, percebe que não está caminhando sozinho agora. A memória se torna testemunha de um amor que não se ausenta, mesmo quando se esconde em sutilezas. Esse exercício de revisão não é nostalgia, é sabedoria. Ele prepara a mente para reconhecer, no presente, a continuidade desse cuidado e convida você a caminhar com mais serenidade, sabendo que, assim como antes, há um propósito sendo tecido enquanto você avança. O silêncio como proteção. Há momentos em que a ausência de respostas imediatas soa como indiferença, mas na verdade pode ser o mais alto sinal de cuidado. O silêncio de Deus, muitas vezes, funciona como um escudo invisível que o impede de seguir por caminhos que trariam peso maior do que você poderia suportar. É difícil enxergar isso enquanto o coração clama por soluções rápidas. Porém, quando a pressa se dissipa, você percebe que aquela aparente demora salvou você de decisões que teriam consequências irreversíveis. Esse silêncio protetor não anula a sua liberdade, mas age como uma cerca discreta, direcionando seus passos para que escolhas feitas no calor da ansiedade não roubem o que está sendo preparado para seu futuro. Em diversas experiências da vida, a pressa costuma ser inimiga da clareza. Quantas vezes oportunidades tentadoras surgem com aparência de solução, mas depois
revelam-se atalhos perigosos. O silêncio impede que você se comprometa antes do tempo, oferecendo margem para amadurecer pensamentos e emoções. É um convite para respirar fundo, avaliar motivações, separar o que nasce do medo do que vem da convicção. Deus sabe que certas respostas, se entregues cedo demais, poderiam alimentar expectativas frágeis ou desviar sua atenção do que realmente importa. Por isso, Ele protege você, até de si mesmo, bloqueando portas que mais tarde seriam armadilhas. Esse cuidado silencioso se manifesta de maneiras sutis. Às vezes é uma oportunidade que não se concretiza, um convite que chega, e por alguma razão, você sente que não deve aceitar. Um projeto que se encerra de repente. No instante, tudo isso pode parecer perda, mas com o tempo, você percebe que cada uma dessas situações o livrou de pesos desnecessários. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser sinal de que há uma sabedoria maior, filtrando o que chega até você. Também é no silêncio que você aprende a reconhecer a diferença entre desejo e propósito. Enquanto espera, a mente tem chance de organizar prioridades, avaliar se o que pede realmente está alinhado com seus valores e com o plano que Deus tem para a sua história. Essa triagem só é possível porque o silêncio concede tempo. Ele abre espaço para que verdades profundas venham à tona, libertando você de expectativas superficiais. A proteção que o silêncio oferece também fortalece o caráter. Ao conter impulsos e adiar decisões precipitadas, você desenvolve resiliência e paciência, virtudes indispensáveis para sustentar os resultados que virão. Quando enfim a resposta chega, ela encontra um coração preparado, capaz de honrar o que recebe e de administrar responsabilidades sem perder a essência. Essa maturidade não se constrói em ambientes ruidosos, mas na quietude que obriga você a confrontar seus anseios e a escolher o que é mais consistente. Compreender o silêncio como proteção muda o modo como você interpreta períodos de aparente inatividade. Em vez de enxergá-los como barreiras, você passa a vê-los como fronteiras de cuidado. Eles não têm o objetivo de restringir sua vida, mas de direcionar seu crescimento. Há uma sabedoria implícita nesses intervalos, uma garantia de que aquilo que realmente deve florescer permanecerá seguro até estar pronto para emergir. Saber disso liberta você da angústia de acreditar que está esquecido. O silêncio é, muitas vezes, a linguagem da proteção divina, guardando seus passos enquanto o caminho certo se revela. Ações ocultas que geram resultados. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, forças silenciosas trabalham em seu favor. Deus, em sua sabedoria, age muitas vezes sem anunciar cada movimento, alinhando circunstâncias, preparando corações, abrindo portas que você ainda não pode ver. Essa atuação invisível não é improvisada, mas cuidadosamente planejada para que, no momento certo, tudo se encaixe de modo perfeito. O que parece pausa é, na verdade, um cenário em transformação, onde cada detalhe é posicionado com precisão para sustentar o que está por vir. Essa dinâmica fica clara quando você olha para processos naturais. Pense em uma semente enterrada. O solo parece imóvel, mas, debaixo dele, raízes se formam, rompendo a casca, absorvendo nutrientes, criando a base que dará firmeza ao crescimento. Assim também é a maneira como Deus trabalha. Ele constrói estruturas no invisível para que, quando os frutos surgirem, possam permanecer. Essa paciência estratégica protege você de vitórias frágeis e de soluções apressadas que não resistiriam ao teste do tempo. Existem situações em que as ações ocultas de Deus se manifestam através de pessoas. Um conselho inesperado, um encontro providencial, uma oportunidade que chega sem esforço direto da sua parte, tudo isso indica que há algo maior orquestrando os bastidores. Mesmo os obstáculos podem fazer parte desse enredo, servindo para redirecionar seus passos, lapidar habilidades ou ampliar sua visão. Muitas vezes, as portas que se fecham agora são apenas manobras para conduzir você a um caminho mais alinhado com seu propósito. Essa atuação discreta também se revela no fortalecimento interno que você recebe sem perceber. Há dias em que você acorda mais disposto, mesmo sem mudanças externas evidentes.
Ideias criativas surgem em momentos de quietude. Clareza invade pensamentos que antes estavam confusos. Paz substitui ansiedade sem motivo aparente. Essas experiências não são acasos. Elas sinalizam que Deus está ajustando engrenagens invisíveis dentro de você, preparando o terreno emocional, mental e espiritual para suportar novos desafios. Reconhecer essas ações ocultas gera confiança. Quando você entende que há um trabalho contínuo acontecendo, ainda que imperceptível, consegue descansar sem perder o senso de responsabilidade. Isso o libera para cooperar com o processo, fazendo sua parte, mas sem carregar o peso de controlar resultados que pertencem ao campo divino. Esse equilíbrio evita frustrações e abre espaço para que a esperança floresça, mesmo quando os sinais são discretos. Por fim, lembrar que Deus age nos bastidores ensina a valorizar o tempo presente. Cada tarefa aparentemente comum pode ser parte de um conjunto maior. Cada conversa simples pode preparar respostas futuras. Cada silêncio pode esconder movimento. Essa consciência o ajuda a caminhar com serenidade, sabendo que sua história não depende apenas do que você vê ou sente agora, mas de um cuidado constante que trabalha a seu favor, organizando elementos que, no momento certo, revelarão o quanto você sempre esteve amparado. Quando a fé é refinada, a fé não cresce apenas em ambientes de entusiasmo, mas sobretudo nas fases silenciosas, onde você precisa escolher confiar sem garantias visíveis. É nesses intervalos que a crença deixa de ser apenas um conceito aprendido e passa a ser uma experiência pessoal, viva, capaz de sustentar sua história quando o chão parece desaparecer. Quando Deus não responde no tempo ou do modo que você espera, há um convite implícito para aprofundar raízes, para deixar que a confiança se torne mais densa do que a dúvida. Esse refinamento não é castigo, é processo de maturidade que transforma a esperança em convicção e transforma a fragilidade em firmeza. A fé é refinada como o ouro no fogo. O calor não destrói o metal, apenas separa impurezas e realça seu verdadeiro valor. Da mesma forma, as esperas, as perguntas sem resposta, as orações que parecem não ultrapassar o teto, criam o cenário ideal para purificar motivações e fortalecer o interior. Você passa a perceber se está buscando apenas resultados imediatos ou se deseja realmente caminhar de acordo com o propósito maior. Essa depuração liberta a fé de ser um instrumento de troca e a coloca como escolha consciente, firme, baseada na compreensão de que Deus continua presente, mesmo quando permanece silencioso. Durante esse processo, a mente aprende a silenciar argumentos que enfraquecem o ânimo. As emoções deixam de ditar o ritmo, porque o coração entende que há algo sólido sustentando cada passo. Você desenvolve um olhar mais paciente, mais atento, menos dependente de provas instantâneas. Essa transformação permite que, em futuras adversidades, sua confiança não seja arrastada por ventos contrários. O que foi construído na quietude se torna um pilar capaz de suportar tempestades sem rachar. Esse refinamento também amplia a sensibilidade espiritual. À medida que o barulho da pressa se cala, sua percepção se torna mais aguçada para sinais sutis. Um pensamento de paz em meio ao caos, um insight que orienta decisões, uma serenidade que chega quando nada externo explica. São evidências de que a fé está crescendo, criando espaço para perceber movimentos divinos que antes passavam despercebidos. Essa percepção não depende de rituais grandiosos, mas de um coração disposto a permanecer, mesmo quando a lógica aponta desistência. A fé refinada é prática, não abstrata. Ela o ajuda a agir com equilíbrio, a manter disciplina, a sustentar compromissos mesmo sem entusiasmo imediato. Quando a confiança amadurece, suas atitudes deixam de ser guiadas por flutuações emocionais e passam a ser ancoradas por valores sólidos. Isso o torna capaz de manter integridade em ambientes hostis, de segurar princípios em negociações difíceis, de cultivar esperança diante de notícias desanimadoras. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas um tema de discurso e passa a ser um modo de viver. Esse processo não é instantâneo, mas progressivo. A cada etapa superada, um novo nível de estabilidade é alcançado,
Você percebe que já não reage como antes, que as mesmas situações que outrora o paralisavam, agora apenas o convidam a redobrar a confiança. A fé que foi refinada torna-se patrimônio interior, riqueza silenciosa que ninguém pode roubar. É ela que permitirá seguir adiante, não apenas acreditando que Deus não esquece seus filhos, mas vivendo a certeza de que, em cada silêncio, Ele prepara um caminho mais amplo do que sua imaginação poderia desenhar. Histórias que provam o cuidado divino. Alguns relatos têm o poder de iluminar o entendimento, porque mostram na prática aquilo que palavras sozinhas não conseguem traduzir. São histórias de pessoas que acreditaram estar esquecidas, mas descobriram, no tempo certo, que Deus trabalhava silenciosamente para reorganizar seus destinos. Cada testemunho confirma que, enquanto os olhos humanos viam apenas demora, havia um plano sendo tecido com precisão, revelando que o cuidado divino não se interrompe, mesmo quando tudo parece parado. Imagine alguém que enfrentou meses de incerteza profissional, sem portas abertas, sem perspectivas claras. Essa pessoa continuou plantando sementes discretas, estudando, se preparando, mantendo o coração firme. Quando tudo indicava que era hora de desistir, surgiu uma oportunidade inesperada, perfeitamente alinhada aos talentos que haviam sido aprimorados naquele período silencioso. Nada disso foi coincidência. Era o resultado de um trabalho invisível, conduzindo detalhes até que chegassem ao lugar certo, na hora exata. Outro exemplo está na vida de quem atravessou lutos profundos. A dor parecia impossível de suportar, mas, no percurso, surgiram pessoas capazes de oferecer apoio genuíno, amigos que apareceram com palavras certas, conselheiros que ajudaram a reorganizar emoções. Esses encontros não foram simples acasos, mas expressões concretas do cuidado divino atuando por meio de vínculos humanos. O silêncio que parecia abandono era, na verdade, um espaço onde a graça encontrava canais para chegar, ainda que de formas sutis. Há também histórias marcadas por reviravoltas radicais. Pessoas que, após longos anos em caminhos confusos, perceberam um encorajamento interior para mudar hábitos, deixar ambientes prejudiciais, reconstruir relacionamentos. Essa força, que não vinha de estratégias racionais, era sinal de que Deus permanecia ativo, enviando lampejos de esperança que, quando acolhidos, se transformaram em decisões concretas capazes de alterar destinos. Esses relatos ensinam algo essencial. O cuidado divino nem sempre se apresenta com sinais espetaculares. Muitas vezes, ele é discreto, quase imperceptível, e justamente por isso pode ser ignorado. Mas quando você aprende a observar com atenção, percebe que há um fio de propósito ligando acontecimentos, encontros, até mesmo perdas. Essa consciência cria serenidade para caminhar, porque mostra que sua história não está sujeita apenas ao acaso, mas a um cuidado persistente que opera mesmo nos bastidores. Compartilhar testemunhos como esses tem um efeito poderoso. Inspira quem está desanimado a manter a confiança. Lembra que Deus não mede seu amor pela velocidade com que atende pedidos, e mostra que cada capítulo silencioso prepara terreno para algo mais consistente. Quando você ouve ou lê essas experiências, algo dentro de você reconhece a possibilidade de que o mesmo cuidado esteja agindo agora, mesmo que ainda não seja visível. Essa esperança renova forças, clareia a visão e fortalece o compromisso de permanecer até que a própria vida revele, de maneira única, que o Criador nunca esquece os filhos que confiam no seu amor. Atitudes que mantêm o coração firme. Quando a sensação de demora insiste em se prolongar, é fácil perder o equilíbrio emocional e começar a olhar para a vida apenas pelo prisma da urgência. É nessa fase que atitudes simples, porém intencionais, funcionam como âncoras, mantendo o coração estável enquanto você atravessa o intervalo entre o pedido e a resposta. Essas atitudes não anulam o desconforto natural de esperar, mas criam uma estrutura interna que impede a esperança de ser sufocada pelo cansaço. São escolhas conscientes que ajudam a manter a mente lúcida e o espírito fortalecido, mesmo quando os sinais externos parecem desmentir a promessa. Uma dessas escolhas é cultivar momentos diários de reflexão silenciosa.
Pausar por alguns minutos para respirar com calma, organizar pensamentos e registrar percepções cria clareza. Esse exercício reduz a velocidade dos questionamentos e abre espaço para discernir o que realmente importa. Outro passo valioso é manter disciplina em pequenas tarefas, cuidar da saúde, manter relacionamentos saudáveis, honrar compromissos, ainda que pareçam pouco significativos. Essa constância funciona como um lembrete prático de que a vida continua em movimento e de que você tem parte ativa no processo de amadurecimento. A oração, feita sem pressa, também tem papel essencial. Não como tentativa de apressar respostas, mas como prática que alinha sentimentos, dá perspectiva e renova o fôlego. Palavras simples, ditas com sinceridade, acalmam a mente e lembram que você não está isolado em seus esforços. Ler textos inspiradores, estudar princípios que edificam caráter e conversar com pessoas capazes de oferecer orientação equilibrada acrescentam luz ao caminho, impedindo que pensamentos distorcidos dominem suas interpretações. Outra atitude poderosa é o exercício deliberado da gratidão. Reconhecer pequenas provisões, gestos de cuidado, sinais discretos de progresso muda a narrativa interna. Mesmo que o cenário geral continue desafiador, a gratidão ensina a enxergar recursos que sustentam cada etapa. Esse olhar treinado protege contra o desânimo, porque evidencia que há movimento acontecendo, ainda que em ritmo mais lento do que o desejado. Essas práticas ajudam a estabilizar o emocional, mas também fortalecem o senso de responsabilidade. Elas lembram que, embora você não controle todos os fatores, tem autoridade sobre suas reações e escolhas. Manter o coração firme significa recusar a paralisia e optar por passos coerentes com os valores que deseja preservar. Esse posicionamento constrói maturidade, pois confirma que a sua confiança não depende apenas de resultados imediatos, mas de um entendimento mais profundo sobre o processo. A soma dessas atitudes cria um ambiente favorável para que a esperança se mantenha acesa. Elas impedem que o silêncio seja interpretado como rejeição, transformando-o em sinal de que há algo sendo preparado. Essa estabilidade interior não anula as perguntas nem apaga o desejo de ver respostas, mas garante que você não será dominado pela ansiedade. Assim, o coração permanece pronto para receber o que virá, firme na certeza de que, mesmo quando nada parece se mover, Deus continua trabalhando de forma cuidadosa, honrando o compromisso de não esquecer aqueles que escolhem confiar. O poder de uma visão ampliada. Quando você permanece preso apenas ao que está diante dos olhos, o silêncio pode parecer um túnel interminável. Mas quando aprende a olhar além da superfície, percebe que existe muito mais acontecendo do que o que seu olhar imediato consegue captar. Ampliar a visão é treinar o coração para enxergar a vida sob a ótica de um enredo maior, onde cada cena, mesmo as que parecem desordenadas, cumpre uma função no desenvolvimento da história. Essa ampliação não é fuga da realidade, mas um posicionamento lúcido que permite interpretar fatos sob a luz do propósito e não apenas do instante. Uma visão mais ampla nasce quando você decide desacelerar para avaliar onde cada peça se encaixa. Ela convida a perguntar: qual aprendizado está escondido neste momento? Que oportunidades se revelam naquilo que eu julgava apenas perda? Esse olhar curioso transforma o silêncio em território de investigação, não de derrota. Ao perceber que há sentido mesmo nas pausas, sua mente encontra serenidade para suportar o tempo necessário, e seu espírito se fortalece para abraçar o que ainda virá. Esse entendimento ajuda a reinterpretar experiências antigas. Situações que antes pareciam apenas dolorosas ganham novas cores quando vistas no contexto do caminho completo. Você começa a perceber que certas portas fechadas abriram espaço para algo mais adequado, que alguns desvios livraram você de perigos invisíveis, que determinados encontros prepararam o terreno para responsabilidades que só agora fazem sentido. Essa leitura retroativa oferece paz e remove o peso de acreditar que tudo depende exclusivamente do seu controle. Ter uma visão ampliada também significa aceitar que há zonas do percurso que permanecem ocultas até que você esteja pronto para acessá-las. Não é sinal de abandono, mas de cuidado.
Assim como um professor não entrega o exame final antes de concluir as aulas, Deus só revela determinadas respostas quando o aprendizado já moldou sua percepção. Esse ritmo protege você de interpretações precipitadas e de escolhas que poderiam comprometer o resultado que está sendo preparado. Quando o coração adquire essa perspectiva, o presente deixa de ser um fardo e passa a ser parte de um processo em construção. A ansiedade perde terreno, a pressa diminui, a paciência se fortalece. Você aprende a observar cada fase como uma preparação para a próxima, valorizando até mesmo os silêncios, porque sabe que eles contêm informações importantes para o crescimento. Essa confiança não anula o desejo de ver mudanças, mas transforma a forma de esperar, tornando-a mais saudável e consciente. A visão ampliada é um presente que nasce da fé, aliada à razão. Ela combina a serenidade espiritual de quem confia em Deus com a lucidez de quem busca compreender as lições do caminho. Essa fusão permite atravessar momentos desafiadores sem se perder em conclusões precipitadas. Quando você percebe que a história é maior do que a página que está lendo agora, encontra coragem para permanecer, sabendo que os capítulos seguintes revelarão o quanto cada linha, cada pausa e cada silêncio estavam a serviço de algo mais amplo e consistente. Como Deus usa pequenos sinais. Nos períodos em que tudo parece permanecer imóvel, Deus costuma falar por meio de sinais sutis, quase imperceptíveis, que pedem um olhar atento para serem percebidos. Eles não se impõem com estrondo, mas surgem no ritmo delicado de quem convida, não de quem invade. Podem aparecer como uma palavra breve que chega no momento exato, um pensamento sereno que traz ordem ao caos, um encontro inesperado que muda o rumo de um dia inteiro. Esses sinais não são acasos isolados. São mensagens discretas que apontam para um cuidado constante, para um propósito silencioso que orienta sua história sem violar sua liberdade. Aprender a reconhecer esses indícios exige sensibilidade. É preciso desacelerar para escutar a própria intuição, filtrar o excesso de informações e permitir que o coração perceba nuances que a mente apressada ignora. Às vezes, o sinal vem na forma de um descanso repentino no meio da inquietação, ou de uma oportunidade simples que pede coragem para ser aceita. Em outros momentos, surge por meio de uma lembrança que devolve direção ou de uma frase ouvida de alguém que nem imagina estar participando de algo maior. Cada um desses episódios, por menor que pareça, pode carregar orientação preciosa. Esses pequenos gestos divinos também ajudam a manter viva a esperança. Eles são lembretes de que, mesmo quando o cenário parece inalterado, existe um movimento ocorrendo além do que seus olhos alcançam. Assim como uma brisa leve precede a mudança de estação, esses sinais antecipam respostas mais amplas que estão sendo preparadas. Eles alimentam a paciência, fortalecem a fé e devolvem coragem para prosseguir um pouco mais, mesmo quando as circunstâncias parecem contrariar seus desejos. É importante, no entanto, evitar a armadilha de interpretar qualquer coincidência como um recado absoluto. A percepção saudável equilibra intuição e razão, permitindo avaliar se o sinal está alinhado com valores sólidos e princípios coerentes. Essa maturidade impede que você seja levado por expectativas ilusórias e garante que a leitura dos acontecimentos permaneça lúcida. A chave está em manter o coração aberto, mas não ingênuo. Receptivo, mas também atento ao discernimento que impede conclusões precipitadas. Quando você pratica esse olhar cuidadoso, percebe que o cotidiano está cheio de pistas do cuidado de Deus. O nascer de um novo dia, a oportunidade de recomeçar após um erro, a serenidade que o alcança durante um desafio, a clareza que vem depois de uma oração silenciosa. Tudo isso são maneiras pelas quais ele reafirma que não esquece seus filhos. Esses sinais não substituem a caminhada de amadurecimento, mas a acompanham, funcionando como lampejos de luz que mantêm viva a certeza de que existe um propósito sustentando cada etapa da sua vida. Reconhecer pequenos sinais é, portanto, um exercício que amplia a sensibilidade espiritual e emocional. Ele treina seus olhos para enxergar o extraordinário escondido no comum, lembrando que o amor divino nem sempre se manifesta em gestos espetaculares, mas muitas vezes
prefere os caminhos discretos que exigem atenção e gratidão. Essa percepção, quando cultivada, enriquece sua jornada, pois revela que mesmo quando o cenário parece permanecer o mesmo, Deus continua enviando lembretes de que você está sendo guiado, acompanhado e fortalecido para atravessar o silêncio com confiança renovada, reconhecendo portas que já estão abertas. Muitas vezes a mente fica tão concentrada no que ainda não aconteceu que perde a chance de enxergar caminhos que já estão disponíveis. Quando você vive um tempo de espera, pode se acostumar a olhar apenas para o que falta, ignorando recursos, relacionamentos ou oportunidades que surgiram de forma discreta. Reconhecer as portas que já estão abertas é aprender a direcionar o olhar para além do que ainda não foi resolvido e perceber sinais de movimento no presente. Essa mudança de perspectiva o liberta da sensação de paralisia, porque mostra que a vida continua avançando, mesmo quando os grandes resultados ainda não chegaram. Essas portas muitas vezes não têm aparência grandiosa. Podem ser simples convites para participar de um projeto, amizades que inspiram novas ideias, um curso acessível que expande habilidades, uma conversa inesperada que oferece clareza. São possibilidades que, se valorizadas, criam uma rede de sustentação para etapas maiores. Elas revelam que Deus não age apenas nos desfechos espetaculares, mas também no oferecimento de instrumentos diários para o seu crescimento. Olhar para essas oportunidades com atenção ajuda a perceber que o cuidado divino está presente em situações aparentemente comuns. É importante desenvolver coragem para atravessar essas portas. O medo de errar ou a comparação com histórias alheias podem levar à hesitação, impedindo você de experimentar processos que ampliariam horizontes. A maturidade surge quando você entende que não precisa de garantias absolutas para dar passos consistentes. Pequenas escolhas feitas com consciência, ainda que simples, podem abrir novas rotas que, mais tarde, se mostrarão decisivas. Essa disposição para agir rompe o ciclo de espera passiva e coloca você em movimento alinhado ao que Deus já preparou. Reconhecer portas abertas também ensina a valorizar progressos sutis. Um relacionamento que amadurece, um talento que começa a gerar frutos, uma melhora na disposição emocional ou física, tudo isso aponta para a continuidade da ação divina. Esses sinais lembram que, enquanto você aguardava por mudanças maiores, a vida foi sendo organizada para recebê-las. Essa percepção alimenta a gratidão e fortalece a paciência para suportar etapas que ainda requerem amadurecimento. Ao se permitir enxergar e atravessar essas portas, você passa a viver de forma mais participativa no que Deus está construindo. O foco deixa de ser apenas aquilo que ainda não foi entregue e se volta para o que já está ao alcance. Essa postura não significa abrir mão de sonhos ou desistir de respostas específicas, mas reconhecer que há graça disponível no presente, sustentando você até que outras áreas também sejam completadas. Esse olhar atento, combinado com ação responsável, cria um senso de parceria com o divino. Você entende que a espera não é imobilidade, mas convite para cooperar com as oportunidades que surgem no caminho. Assim, cada passo dado com discernimento se torna parte do cenário maior que Deus está desenhando, provando que, mesmo antes do desfecho final, já existem evidências de que você não foi esquecido e de que há portas abertas, prontas para receber quem decide caminhar com coragem e lucidez. O propósito final por trás do silêncio. O silêncio, quando observado apenas pela lente da urgência, pode parecer um obstáculo cruel. Mas, sob a perspectiva de quem aprende a confiar, ele revela um objetivo profundo: preparar você para sustentar aquilo que ainda não chegou. Todo silêncio carrega informações sobre maturidade, sobre resistência e sobre a capacidade de lidar com responsabilidades que surgirão depois dele. Deus não usa o silêncio para punir, e sim para construir estrutura interior, para transformar inquietação em discernimento, para desenvolver paciência que não depende de circunstâncias favoráveis. Esse propósito se manifesta na maneira como o silêncio reorganiza prioridades. Ele força você a questionar quais pedidos realmente fazem sentido e quais eram apenas respostas ao medo de perder algo. Ele revela desejos genuínos e expõe expectativas frágeis,
permitindo que você caminhe com mais clareza. Essa purificação do olhar protege contra a tentação de aceitar atalhos que comprometeriam seu futuro. Compreender que o silêncio serve para lapidar motivações faz com que o coração aceite melhor o processo, sabendo que nada do que é essencial será perdido por causa da espera. O silêncio também abre espaço para crescimento invisível. Enquanto você acredita que nada acontece, habilidades estão sendo aprimoradas, convicções estão sendo consolidadas, valores estão sendo alinhados ao que é mais verdadeiro. É nesse ambiente que surgem a perseverança e a coragem de manter compromissos, mesmo sem aplausos imediatos. Essa força silenciosa será indispensável quando novas oportunidades exigirem estabilidade emocional e clareza espiritual. Outro aspecto do propósito do silêncio é que ele separa ruídos que antes dominavam sua percepção. Ele ensina a distinguir entre impulsos passageiros e princípios duradouros. Ao aprender a filtrar o que ecoa dentro de você, torna-se mais fácil identificar direções confiáveis e recusar distrações que antes pareciam inofensivas. Essa limpeza interior cria uma sensibilidade refinada, tornando você apto a ouvir instruções mais nítidas quando chegar o momento certo de agir. Perceber o silêncio como ferramenta de formação muda o peso das pausas. Você deixa de vê-las como um túnel interminável e passa a enxergá-las como um campo de treino onde sua identidade é fortalecida. Mesmo que a espera ainda traga desconforto, ela não rouba mais a certeza de que algo relevante está sendo preparado. O coração encontra equilíbrio, pois sabe que a ausência de barulho não significa ausência de direção, mas uma fase do processo onde fundamentos estão sendo assentados. Compreender o propósito final por trás do silêncio oferece serenidade e coragem. Ele confirma que você não está esquecido, mas sendo moldado para carregar o que virá sem se perder no caminho. Essa percepção devolve dignidade à sua história, porque mostra que até as partes mais discretas, aquelas que ninguém vê, são essenciais para que o desfecho seja sólido. Quando esse entendimento amadurece, você passa a olhar para o silêncio não mais como um vazio a temer, mas como um ambiente fértil onde a esperança aprende a crescer e onde o cuidado divino trabalha, pacientemente, para torná-lo alguém capaz de sustentar a plenitude dos próximos capítulos da sua vida. Convite à ação consciente. Chega um ponto da caminhada em que não basta apenas compreender o silêncio ou reconhecer sinais de cuidado. É preciso responder a tudo o que foi aprendido com atitudes que expressem maturidade. O convite à ação consciente surge exatamente aqui, quando você entende que as pausas, por mais longas que tenham sido, não serviram apenas para fortalecer paciência, mas para equipar você a agir com lucidez. Essa ação não precisa ser grandiosa ou imediata. Ela nasce de passos simples, porém firmes, que traduzem em gestos práticos o que foi revelado ao longo da jornada. Responder de forma consciente significa assumir responsabilidade por escolhas alinhadas com o que você sabe ser verdadeiro. É dar forma ao aprendizado, permitindo que valores cultivados no silêncio orientem suas decisões. Isso pode envolver organizar áreas negligenciadas, iniciar projetos que aguardavam coragem, reconstruir vínculos que ficaram suspensos, ou mesmo abandonar hábitos que já não servem ao propósito atual. Ações assim consolidam o trabalho invisível que foi realizado enquanto você esperava. É importante também manter clareza quanto às motivações. A pressa pode tentar transformar a ação em fuga, mas a verdadeira resposta nasce de um coração estável, capaz de discernir o momento certo de cada movimento. Esse equilíbrio evita que passos precipitados comprometam o que foi cuidadosamente preparado. O amadurecimento que aconteceu durante os períodos silenciosos precisa agora sustentar escolhas consistentes, orientadas não por impulsos, mas por entendimento sólido. A ação consciente também inclui preservar práticas que mantêm viva a percepção de propósito. Momentos de reflexão, oração, estudo, hábitos que fortalecem corpo e mente. Elas não são acessórios, mas alicerces, para que novas etapas sejam vividas com integridade. Ao continuar cultivando essas disciplinas, você protege o que foi conquistado e garante que os frutos amadureçam plenamente. Responder ao cuidado divino com ações equilibradas
amplia seu senso de parceria com Deus. Você deixa de se sentir espectador e passa a reconhecer-se participante ativo do enredo. Cada atitude tomada com discernimento confirma que sua história não está entregue ao acaso, mas alinhada ao amor que o acompanha. Essa postura fortalece sua identidade. Mostra que a fé não é apenas expectativa, mas também prática que transforma realidades. Quando você decide agir de acordo com o que aprendeu, transforma o silêncio em ponto de partida e não em linha final. O que antes parecia pausa definitiva, revela-se como solo fértil para um novo ciclo. Esse convite à ação consciente é sinal de que você está pronto para usar, com sabedoria, tudo o que foi formado no período em que parecia que nada acontecia. Ao aceitar esse chamado, você honra o processo, confirma sua prontidão e avança com passos seguros, sustentado pela certeza de que Deus continua ao seu lado, guiando cada decisão com a mesma paciência que moldou sua espera. Encerramento inspirador. Agora que todo o caminho foi percorrido, fica evidente que nenhuma parte da trajetória foi desperdiçada. Cada silêncio, cada sinal discreto, cada porta aberta e cada espera cuidadosa compuseram um enredo preciso, revelando que você jamais esteve fora do alcance de Deus. O encerramento não é um ponto final frio, mas um convite a viver com coragem a história que se desdobra diante de você. Tudo o que foi aprendido até aqui precisa ser levado para os próximos passos, não como peso, mas como bagagem que fortalece, clareia e inspira. A lembrança mais importante é que o cuidado divino não se limita ao que já foi revelado. Ele continua ativo, sustentando cada respiração, guiando escolhas, alinhando detalhes invisíveis que farão sentido no momento certo. Essa consciência o liberta do medo de ser esquecido e devolve serenidade para enfrentar dias incertos. Mesmo que novas pausas surjam, você carrega agora a certeza de que não está sozinho no percurso. Existe um propósito sólido por trás de cada capítulo, e nada pode apagar o que já foi construído dentro de você. Este encerramento também é um chamado para viver de modo coerente com o que foi despertado. Permita que a paciência cultivada no silêncio continue moldando sua forma de enxergar o mundo. Deixe que a gratidão, aprendida nos vales, guie seu olhar para as pequenas dádivas de cada dia. Caminhe com a mesma coragem que o fez permanecer durante as longas noites de espera. Essa coerência dá força às palavras e transforma conhecimento em testemunho vivo, capaz de inspirar outros a acreditar que também podem atravessar períodos silenciosos sem perder a esperança. Encerrar este roteiro é, na verdade, abrir espaço para novas experiências. Você agora possui ferramentas para enfrentar desafios futuros com clareza, fé amadurecida e discernimento prático. Leve consigo a verdade central que percorreu cada linha. Deus não esquece seus filhos. Mesmo quando a vida parece estática, Ele trabalha pacientemente, cuidando de você, preparando respostas e fortalecendo seu interior para que cada promessa seja recebida com equilíbrio e alegria. Que essa certeza acompanhe seus passos e transforme seu olhar sobre cada silêncio, lembrando que há sempre um propósito generoso sustentando seu caminho, pronto para revelar novas etapas à medida que você continua avançando.